Hoje nós vamos falar sobre uma grande novidade que está mudando o mercado imobiliário. Você já ouviu falar sobre CPF do imóvel? É sobre isso que nós vamos falar aqui. O governo federal ele está fazendo a reforma tributária e junto com a reforma tributária está vindo novidades para o mercado imobiliário. E a grande novidade é o CPF do imóvel. Mas o que será esse CPF do imóvel? Você sabe o que é? Você já ouviu falar sobre o que é? E o que muda quando você vai comprar ou quando você vai vender ou alugar um imóvel? Então, fica comigo que eu vou explicar passo a passo de como tudo isso funciona na prática. O CPF do imóvel, ele é basicamente um número que cada imóvel vai ter e ele é um número único para o Brasil inteiro, é no Cadastro Nacional, né, que vai ser feito pelo governo federal. Cadastro Imobiliário Brasileiro, a sigla dele ficou como CIB. O que esse CIB faz? Ele registra tudo sobre o imóvel, histórico de propriedade, dívidas, pendências, tudo o que ocorrer com o imóvel vai estar neste cadastro desse imóvel. E como ele vai ter um número, exatamente como o teu CPF, por isso está sendo popularmente chamado como CPF do imóvel. Como que isso vai funcionar na prática? Então, todo o registro imobiliário, ele vai ser automaticamente cadastrado num sistema de gestão nacional, um sistema nacional de gestão, e ele vai, então, garantir essas informações para esse cadastro e, gente, automaticamente essas informações para que o governo tenha todas as informações sobre esses imóveis em tempo real. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Tem os dois pontos. Nós vamos ter certeza que a documentação do imóvel está legalmente correta, né? Mas nós temos aquela questão de muitos imóveis no Brasil que ainda não possuem nenhuma matrícula. Então, elas não vão estar dentro desse sistema de gestão do governo. Esse sistema de gestão também, ele vai fazer uma estimativa de preço, então vai ter um valor referência. Cada imóvel que possuir o seu CPF, né, o seu código, o seu CIB, ele vai ter um número de referência relacionado ao valor. Então, o governo mesmo, através dos meios, vai ter os dados relacionados ao imóvel e automaticamente ao preço. Então, o governo ele vai criar uma estimativa oficial do preço de cada imóvel, considerando, por exemplo, localização, tamanho, padrão de construção e valores de imóveis similares. Isso vai ajudar você a saber o preço, né, pedido do imóvel, vai ajudar também a entender o que está dentro do mercado. Esse valor de referência, ele será como um termômetro, esse termômetro que vai mostrar como que o mercado imobiliário está. Então, mostra-se o preço do imóvel, se ele está dentro da realidade ou não, se o preço final como que o preço final, na verdade, vai ser definido pelo dono do imóvel. Então, imagina assim, o teu imóvel, ele tem esse cadastro e o sistema do governo está dizendo que o preço médio dele é 500 mil. Isso não significa que você vai precisar vender o teu imóvel por 500 mil. Talvez você possa vendê-lo por mais ou por menos. Mas para fins de tributos, que é o intuito do governo, que é tributar de acordo com a realidade, esses tributos vão ser calculados pelo valor determinado pelo governo, que é esse valor de referência de cada imóvel, tá? Então, esse valor de referência ele vai ser atualizado todo ano, a previsibilidade é o que está lá no site do governo federal, então que ele vai ser atualizado todo ano, e ele pretende acompanhar o mercado imobiliário sem distorções. Pontos fortes e pontos fracos. Importante que teremos um cadastro nacional, vai facilitar toda a transação imobiliária. Ponto negativo, vai acompanhar o mercado imobiliário para fins de tributos. Porque atualmente, quando você faz uma venda ou uma compra, você vai utilizar o valor venal da prefeitura, né? Vai utilizar o valor venal declarado. E nem sempre o valor venal da prefeitura para fins de tributos, do ITBI, por exemplo, ou então o valor declarado lá quando você está utilizando para fazer o ITCMD, nem sempre está acompanhando o mercado. E isso até o momento, antes desse cadastro único ser criado, gerava momentos onde o comprador e o vendedor determinavam um valor para a tributação. E agora, com esse cadastro único, isso já vai ficar mais difícil. Mas esse valor de referência que eu estou falando aqui, ele vai estar atualizado anualmente e pretende garantir, né, para as prefeituras e para o mercado que as tributações sejam cobradas de acordo com o valor real do imóvel. Mas o vendedor, o comprador, vai continuar tendo o direito a contestar. Quando, digamos que você está comprando um imóvel por 200, por 300 e o valor do CIB esteja acima disso. Porque se eu estou comprando por um valor
e o valor do CIB está acima, isso significa que eu vou ter que pagar mais impostos, mesmo estando pagando menos. E aí, então, o governo deixa aberto para que você conteste, para que você possa solicitar uma reanálise de valor, e aí sim você paga os seus tributos de acordo com o valor de venda e não de acordo com o valor que está avaliado lá no cadastro único desse imóvel, que é o CIP, tá? Então, se o proprietário achar que o valor de referência não reflete a realidade, ele pode impugnar, ele pode apresentar uma documentação para corrigir o valor. E aí vai além, né? Porque aí você vai ter que provar que realmente o teu imóvel está dentro do valor que você está dizendo para o governo que você está vendendo. Tudo muito novo e tudo como que isso funciona. Os cartórios, eles precisam fazer todas essas informações. Então, quem fez agora escrituras públicas recentemente, nos últimos meses, observou que o cartório precisa de mais dados. Mais dados para quê? Para que esse dado seja preenchido lá nesse cadastro único. Então, se tornou um pouquinho mais moroso, burocrático, não digo isso, né? Porque antes nós conseguíamos fazer uma escritura com poucos dados. Agora precisa muitos e muitos e muitos dados. Para quê? Para que essa informação que o cartório ele passa para o registro de imóvel, para o CIB, então o cartório faz as escrituras, ele precisa preencher esse cadastro e colocar as informações completas, não mais incompletas, as informações na sua íntegra. Todos os dados, para quê? Para que o sistema de tributação do governo, para que o CIB esteja lá perfeito, completo. Então, tem muita gente já falando que é uma forma de apertar o cerco para aquelas pessoas que costumam sonegar impostos, e isso reflete naquela pessoa que tem imóvel que está bem desatualizado os valores, então comprou há muitos anos e agora vai vender, então vai ter um ganho de capital gigante. E claro, né, gente, para o futuro, para já o próximo ano, assim que o cadastro esteja implantado em 100% dos imóveis, os impostos, o IPTU, né, também tendem a subir. Por quê? Porque aí a prefeitura não vai mais utilizar o cadastro municipal e sim vai usar esse cadastro nacional, que eles estão informando que será atualizado todo ano de acordo com dados informados por cartórios, informados por meios estatísticos, baseado no que o Brasil vive. Então, como está as transações em Palmas? Todas essas informações todas as escrituras públicas que acontecerem em Palmas, elas estarão lá no arquivo do governo, onde esses dados vão se tornar dados estatísticos para atualização do valor da venda, do valor único do imóvel que estará lá utilizado para os tributos no momento da venda e no momento de gerar o IPTU do imóvel, né? E isso também serve para imóveis rurais. Então, esse daqui é só um pontinho do iceberg, né? Então, tem muita informação referente ao cadastro único. Mas o que eu, enquanto imobiliária, quero levar para você? Que você tem que começar a se organizar com a sua documentação. Como que está a documentação do seu imóvel? Como que está o valor dele lá no seu imposto de renda? Sofreu reformas, sofreu melhorias? O que a tua parte da contábil pode fazer para que o teu imóvel sofra uma valorização ainda enquanto ele é seu, para lá no futuro, no momento da venda, você não ter surpresas com tributos e impostos referentes ao ganho de capital dele e também a esses impostos que você vai estar pagando todo ano, que é o IPTU, ou então no momento de uma venda, que é o ITBI, ou no momento que você faz uma doação ou recebe uma herança, você paga o ITCMD. São muitos pontos que precisam ser analisados por você e sempre pensa assim, ó, que comprador, vendedor, para ele ter mais segurança, ele precisa ter conhecimento. E aí que entra a Camini Imóveis. A Camini Imóveis é uma imobiliária que está no mercado há 17 anos, tem conhecimento de tudo isso que eu estou falando aqui e muito mais para levar para você. Então, antes de fazer uma venda, antes de fazer uma compra, a informação protege teu dinheiro. Então, qual é o passo que você tem que seguir? Procurar informação. Agora, essas mudanças que estão acontecendo na reforma tributária vai impactar em você. Mas se você tem uma orientação correta, você vai saber a forma onde vai impactar, mas não de uma forma tão negativa que vai te gerar grandes prejuízos ou grandes gastos com tributos e com taxas. Por isso fica o meu convite. Camini Imóveis, a sua imobiliária. Aquela que realiza sonhos, gera lucros para todo o cliente que passa por lá. Trabalhamos de segunda a sábado, nosso telefone de contato 4632626005 e somos Caixa Aqui, especialista em financiamento imobiliário. Ou seja, tudo que você precisa relacionado a financiamentos, a imóveis, a compra, a venda, aluguéis, você encontra em um único lugar. E o lugar é Camini Imóveis.